Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, estamos começando mais um programa, O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz, aquelas que são estas obras analisadas no Espírito da Letra, fundamentais para nós entendermos como é a vida no mundo espiritual. Já vimos o Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, e hoje vamos dar continuidade ao livro Obreiros da Vida Eterna. Este livro está muito interessante, nos está contando coisas extremamente importantes para o aprendizado e o conhecimento deste mecanismo. Hoje estaremos dando início ao capítulo 4, o capítulo que fala sobre a casa transitória. Os capítulos anteriores, André Luiz, Jerônimo, Luciana e o Padre Hipólito ainda estão em Nosso Lar, mas depois eles já começam a dirigir-se para a vida na Terra, onde eles vão passar 30 dias cuidando da desencarnação de 5 pessoas que têm este mérito de poderem contar com este preparo, este apoio nesta hora da transição entre os dois lados da vida. Vamos então ao capítulo 4. Você pega o livro e acompanhe aqui a leitura e o comentário que faremos. Vamos lá. A casa transitória. Depois da viagem normal, através dos caminhos comuns, alcançamos uma região nevoenta, onde uma asfixiante tristeza parecia imperar de maneira incessante. De outras vezes, eu já havia atravessado lugares semelhantes, gastando apenas alguns minutos. Agora, porém, eu era forçado a uma longa marcha no sentido horizontal. Estávamos andando. Atendendo a imperativos da missão, o assistente Jerônimo procurava uma certa localidade, uma instituição que era denominada de maneira expressiva como Casa Transitória de Fabiano. Tratava-se de grande instituição piedosa no campo dos sofrimentos mais duros, em que se reúnem almas recém-desencarnadas nas proximidades da crosta terrestre, a qual, segundo nos informou o chefe da expedição, havia sido fundada por Fabiano de Cristo, devotado servo da caridade entre os antigos religiosos do Rio de Janeiro, que desencarnou há muitos anos. Organizada por ele, essa instituição era confiada periodicamente a outros benfeitores de elevada condição em tarefa de assistência evangélica, junto aos espíritos recém-desligados do plano carnal. E então Jerônimo nos explica: na casa transitória, prestaremos o auxílio que nos seja possível àquela organização e vamos asilar em seguida aqueles irmãos que nos cabe socorrer. Se não fossem esses pousos de amor, se tornaria muito difícil o nosso trabalho. Raramente encontramos companheiros carnais em condições de atravessarem semelhante zona imediatamente depois da morte física. Quase todos permanecem estonteados nos primeiros dias. Se deixá-los à própria sorte, seriam fatalmente agredidos pelas entidades perversas ou habilmente desviados por elas do bom caminho da restauração gradual das suas energias interiores. Daí então a necessidade destes abrigos fraternais, em que almas heróicas e dedicadas ao sumo bem se consagram a santificadas tarefas de amparo e vigilância. E depois de uma pequena pausa ele concluiu dizendo: além disso, teremos aí todo o equipamento necessário aos trabalhos que nos competem realizar. E então, curioso, fiquei esperando, diz o André. Fiquei quietinho. Não se passou muito tempo e estávamos diante de um casarão enorme, em plena sombra. Sombra é a região escura onde eles estavam. Nada que demonstrasse uma preocupação artística, o bom gosto na construção. Nem árvores, nem jardins em volta. A edificação baixa e simples mal se destacava no nevoeiro denso. E percebendo a minha estranheza, Jerônimo disse: o nome do instituto, André, fala por si mesmo. Temos à frente uma acolhedora casa de transição,
destinada a socorros urgentes. Embora seu assombro natural, este é um asilo móvel, que atende segundo as circunstâncias do ambiente. Sofre permanente cerco de espíritos desesperados e sofredores, condenados pela própria consciência à revolta e à dor. Suas defesas magnéticas exigem considerável número de servidores e os amigos da piedade e da renúncia que aí atendem passam dia e noite ao lado do sofrimento. Todavia, o trabalho desta casa é dos mais dignos e edificantes. Neste edifício de beneficência, de benemerência cristã, centralizam-se numerosas expedições de irmãos leais ao bem, que se dirigem à crosta planetária ou às esferas escuras, onde se debatem na dor seres angustiados e ignorantes, transitando de maneira demorada nos abismos tenebrosos. Além disso, a casa transitória de Fabiano, à maneira de outras instituições salvadoras, que representam verdadeiros templos de socorro nestas regiões, é também precioso ponto de ligação com as nossas cidades espirituais em zonas superiores. Nesse instante, antes que Jerônimo pudesse prosseguir, atingimos as barreiras magnéticas, à distância de alguns metros do portão de acesso ao interior. Fomos atendidos por trabalhadores vigilantes, que sem hesitação nos ofereceram passagem, acionando o pequeno aparelho que nos ligou de imediato ao porteiro prestativo. Não decorreram muitos minutos e estávamos diante de uma figura respeitável. Eu não supunha que a instituição estivesse administrada por mãos sensíveis de mulher. A irmã Zenóbia, aparentando idade madura e aureolada de cabelos negros, proporcionava-nos informações vivas de sua energia e admirável capacidade de trabalho através dos olhos transbordantes de luz. Com muita cortesia nos saudou, sem gastar muitas palavras, passando imediatamente ao assunto que a nossa presença sugeria. Disse ela: "Fui avisada ontem de que a missão chegaria hoje e ficamos muito felizes com isso." E Jerônimo lhe respondeu: "Estamos aqui ao seu dispor. Este abrigo de amor e paz cooperará conosco e poderá asilar aqui alguns tutelados convalescentes. E nós, por nossa vez, desejamos ser úteis à casa de algum modo." Zenóbia nos envolveu num sorriso de simpatia acolhedora e, após rápidos minutos de silêncio, disse: "Aceitamos a ajuda. Reconheço a presença de um grupo harmonioso e desde a semana passada aguardava a oportunidade não só para beneficiar a coletividade sofredora de um abismo próximo, como também para socorrer certo irmão nosso muito infeliz. Trata-se de uma pessoa que me foi particularmente querida e que apenas agora foi encontrada em remota região de seres decaídos. Vencendo obstáculos, nós o trouxemos para a vizinhança da casa. Porém, o perigoso estado em que se encontra não nos autoriza a dar-lhe abrigo, e sim proteção indireta. Já estabelecemos medidas em favor da remoção desse infortunado amigo para a zona da crosta, onde será brevemente internado em uma reencarnação expiatória com o auxílio divino. Entretanto, precisarei pessoalmente da colaboração fraterna dos companheiros em benefício do transviado." E Jerônimo, desvanecido, disse: "Nossa, não tenha dúvida, querida irmã, nós teremos imenso prazer de ajudar." Você pode ver já neste primeiro item, neste primeiro bloco, como o mundo espiritual é solidário, como existem instituições de todos os tipos, em todos os lugares, buscando diminuir os problemas. Uma casa transitória que leva o nome do frade querido Fabiano de Cristo, que viveu no Rio de Janeiro entre as diversas vidas que já teve, e que foi inaugurada para estar ali, naqueles lugares mais necessitados de acordo com as possibilidades. E ela serve tanto de apoio para ligar os que estão caravaneando, os que estão jornadeando, os que estão em instituições de trabalho na terra, aos núcleos superiores, de onde eles vêm,
quanto para dar apoio aos espíritos que saem da terra e que precisam de um pouso, como serão aqueles que os nossos irmãos estarão cuidando no processo desencarnatório. É então uma cidade, como o Fabiano de Cristo costumava fazer, uma cidade amorosa que dá apoio àqueles que estão necessitando do carinho. E esta possibilidade, ela é inumerável, porque essa não é a única casa nessa região. Na região mais densa da chamada zona umbralina, existem inúmeras casas como esta, postos que são não luxuosos, não construídos com esmero, mas que têm uma finalidade. E você vai saber mais para frente por que se chama casa transitória. O nosso querido Jerônimo já disse que ela se move. Ela se move. E nós vamos ver como isso acontece. Mas a nossa irmã Zenóbia está ali, tomando conta com energia, cuidando de tudo. E eles dizem, aqui, esta é uma região onde há muitos ataques. Os espíritos que estão à volta, eles não querem que essas coisas sejam, que essas portas possam acolher entidades aflitas. São entidades ignorantes que lutam contra o bem, mesmo que eles acabem sabendo no futuro que vão precisar dela. Nós vamos então começar a ver como a irmã Zenóbia não apenas está cuidando da coletividade dos abismos, como existe alguém que é muito querido, que foi também resgatado até certo ponto para que fosse protegido. Mas ele é tão atrasado que não pode ser acolhido na instituição. Ele é amparado indiretamente, esperando a reencarnação oportuna, dentro de algum tempo na Terra. Então agora vamos começar a pensar sobre estes temas e no próximo bloco nós vamos continuar a ver este diálogo e a conhecer um pouco da casa transitória de Fabiano, onde André Luiz vai ter informações muito interessantes, que nem ele acredita e você também vai descobrir. Eu espero você daqui a pouquinho. Estamos de volta, eu falei que era rápido. Vamos continuar a ver como é essa casa transitória, quais são os planos da irmã Zenóbia, de Jerônimo. Você se lembra que Jerônimo está nesta responsabilidade deste grupo? Ele, o padre Hipólito, o André Luiz e a enfermeira Luciana. Então, vamos continuar a conhecer esses detalhes. Vamos ao texto. Jerônimo havia dito que teria muito prazer em ajudar a instituição, enquanto também fossem ajudados pela instituição. E apontando a devotada enfermeira que nos acompanhava, a Luciana, disse: em nossa companhia, irmã Zenóbia, permanece a Luciana, que nos pode ser extremamente útil neste caso particular em virtude das suas adiantadas faculdades de clarividência. A diretora da casa transitória olhou com o seu olhar sereno em nossa colaboradora. Sorriu amável e prosseguiu. Bem lembrado. Alguns irmãos, como acontece a esse a que me refiro, desceram a tamanho embrutecimento moral que somente conseguem nos ouvir a voz de modo imperfeito. E, não lhe sendo possível nos ver, em face dos impedimentos vibratórios que ele mesmo criou, duvidam de nossa amizade e de nossos propósitos elevados de ajuda. No fato presente, o concurso, a participação de Luciana vai ser para mim muito preciosa. Aí o André fala assim, nossa, eu fiquei meio constrangido. Como é que a irmã Zenóbia, orientadora da instituição, como que ela não era capaz ela mesma de enxergar? Por
Porque a irmã Zenóbia, orientando a instituição como aquela, necessitaria da nossa colaboração, principalmente no capítulo da clarividência mencionada. Porventura, ela não poderia também esquadrinhar os problemas das almas sofredoras e decaídas? A irmã Zenóbia não poderia? E então, eu que deveria ter calado a boca e ficado quieto, fiz uma observação assim, admirado. Disse ele, André Luiz, quer dizer que os benfeitores daqui não conseguem, não podem ver quanto desejam? Aí o assistente, o assistente Jerônimo veio ao meu encontro e me explicou. Antes de tudo, André, falou ele, compreensivo, compassivo, é necessário considerar que a irmã Zenóbia, não obstante a extensa visão espiritual, terá razões íntimas para solicitar essa providência. Quanto ao mais, nós não devemos esquecer os imperativos da especialização. A resposta tivera um efeito de ducha gelada. Eu me arrependi de haver feito a interrogação indiscreta. Porém, Jerônimo não ficou por aí. Ele continuou dizendo, vejamos como funciona. O padre Hipólito consagra-se atualmente à interpretação das leis divinas no serviço educativo aos que não as conheçam, enquanto a irmã Zenóbia atende sofredores em massa nesta casa de amor cristão. Claro que poderiam exercitar a clarividência com benefícios generalizados para o próximo, mas com prejuízo manifesto dos seus deveres imediatos. Isso não ocorre com Luciana, que pelo contato individual e intenso com os enfermos durante muitos anos consecutivos, especializou-se em penetrar estes mundos mentais, trazendo à tona suas ideias, ações passadas e projetos íntimos como uma atividade beneficente que ela pratica. Se nós entrássemos de improviso em relação com a clientela, nós veríamos alguma coisa, embora não tanto e tão bem quanto pode ser observado pela Luciana, em vista das suas dilatadas experiências. Por sua vez, Luciana poderia, de imediato, interpretar alguns ensinamentos divinos e orientar esta casa, de alguma maneira, mas não tanto e tão bem quanto o padre Hipólito e a irmã Zenóbia, considerando-lhes os vastos conhecimentos nesse sentido. Todas as aquisições espirituais exigem perseverança no estudo, na observação e no serviço aplicado. E devemos considerar que isso não nega a necessidade de aprender sempre. O músico exímio poderá ser aprendiz incipiente da química, destacando-se mais tarde neste campo científico, como se verifica na arte dos sons. Todavia, não alcançará essa realização sem gastar tempo, esforço e boa vontade. Aliás, o próprio mestre assegurou que o homem encontrará aquilo que procurar. Sorrindo de minha interrogação, que provocara ensinamentos tão rudimentares, concluiu ele. A busca de dons espirituais para a vida eterna não representa serviço igual à cata de objetos perdidos na crosta. E a irmã Zenóbia acrescentou fraternalmente, dizendo, é verdade, não podemos edificar todas as qualidades nobres de uma só vez. Cada trabalhador fiel ao seu dever possui valor específico, incontestável. Aliás, a obra de Deus é infinita. E então, voltando a conversação ao rumo primitivo, disse ela, quando dispomos de clarividentes nos serviços de socorro ao abismo, em circunstâncias favoráveis, conseguimos resultados de preciosa eficiência. Os servidores dessa natureza, porém, são poucos, em vista da multiplicidade das tarefas, e raros deles se dispõem a servir nas paisagens escuras da angústia infernal. Luciana, que havia sido chamada à conversação, esclareceu
que teria satisfação em cooperar. E contou-nos que havia buscado desenvolver as faculdades de que era portadora, a fim de socorrer, em outro tempo, o espírito de seu pai, desencarnado numa guerra civil. Tivera ele preponderância no movimento de insurreição pública e permanecia nas esferas inferiores alucinado pelas paixões políticas. Depois de paciente auxílio, reajustou emoções, obtendo possibilidades de reencarnar em grande cidade brasileira, para onde ela mesma, Luciana, iria seguir também logo que o genitor pudesse organizar o novo lar, restabelecendo-se a aliança de carinho e de amor segundo o projeto por ambos estabelecido. Zenóbia ouvia com atenção, percebendo talvez que a palestra tendia para o campo do personalismo direto, em minutos para os quais provavelmente a diretora da casa teria outros compromissos, Jerônimo interferiu na conversa e dirigiu-se a ela atencioso. Estamos satisfeitos, irmã, pela perspectiva de algum trabalho amigo ao seu lado. Compreendemos a grandeza de sua missão nobilitante e se vamos depender tanto do seu generoso amparo nesta casa, constitui-nos obrigação cooperar com a irmã nos trabalhos em que nossa humilde colaboração possa ser útil. Seguiremos amanhã para a zona carnal. Entretanto, logo que nos seja possível trazer para a sua companhia o primeiro irmão libertado, André e eu permaneceremos em trânsito entre a crosta e este abençoado asilo, enquanto Hipólito e Luciana ficarão aqui velando pelos convalescentes e colaborando junto da irmã nas tarefas imediatas. Oh, isso me deixa muito feliz, falou a diretora, evidentemente satisfeita. Nesse instante, invisível campainha tocou estridente com estranha entonação. Não decorreram 5 segundos e alguém penetrou a sala muito ruidosamente. Era um determinado servo da vigilância que anunciou rápido: Irmã Zenóbia, aproximam-se entidades cruéis. A agulha de aviso indicou a direção norte. Devem estar a 3 quilômetros aproximadamente. Mais um ataque. Eles estão conversando, mas não tem muito tempo de manter o assunto. E vimos nesta conversa rápida o que era a clarividência. Era a possibilidade de penetração visual nos campos psíquicos dos necessitados. Então, a Luciana havia desenvolvido isto quando seu paizinho, desencarnado, estava em uma situação muito confusa pelas suas dependências mentais, pela sua invigilância. E ela então desenvolveu a sua clarividência para penetrar o âmago do problema desta entidade. E com isso ajudar a resgatá-la daquela situação. Irmã Zenóbia tinha capacidade de clarividência, mas estava focada nas tarefas da instituição. Ela tinha que dirigir a instituição, tinha que ter todo o seu controle de todos os fenômenos, de todas as circunstâncias. E então ela poderia enxergar, só que ela não estava focada nisto. Como Luciana poderia dirigir a instituição de uma forma ou outra, mas ela não saberia fazer tudo o que a irmã Zenóbia estava fazendo. Portanto, os espíritos, eles vão trabalhando e vão se especializando como os encarnados. E isto é uma coisa muito importante, porque existem médiuns que têm mais aptidões para determinados tipos de ação mediúnica do que outros. Existem médiuns que escrevem, outros que enxergam, outros que falam. E isto não é que estão excluídas as faculdades não exercitadas, mas é que se foca mais em determinada facilidade para desenvolvê-la. Mais adiante, outras podem surgir. Então, estamos tendo uma aula de compatibilidade, cada um sendo usado naquilo que realmente é a sua maior especialidade. No plano espiritual não se perde tempo, ainda que todos tenham que progredir em todos os caminhos. Mas eles estão precisando agora parar a conversa, porque está vindo um ataque das entidades de fora naquela instituição. E então agora no próximo bloco nós vamos ver o que vai acontecer. Eu espero você daqui a pouquinho, hein? Não demore.
Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, estamos de volta hoje estudando o capítulo 4 do livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz e Chico Xavier. Estamos vendo o que acontece na casa transitória de Fabiano, onde o grupo que vem à Terra para cuidar da desencarnação de 5 pessoas encontra apoio para que possam trazer aqueles que vão sendo desligados para um lugar em que repousam por algum tempo. Então nós vimos no bloco anterior que o instrutor, o ajudante Jerônimo, o responsável, o assistente Jerônimo, responsável pelo grupo, ele e André Luiz, quando começassem os processos de desencarnação dessas pessoas, viriam trazendo para o pouso e o padre Hipólito e a enfermeira Luciana estariam trabalhando com eles, ajudando a recuperá-los. Agora, enquanto estavam conversando, soou uma campainha estridente e logo depois, imediatamente, entra uma pessoa lá dos serviços de proteção e fala para a irmã Zenóbia que a casa está a breves instantes de ser atacada. Vamos ver o que acontece. Atacada, casas atacadas, espíritos atacando. Também tem isso no plano espiritual? Vamos ver como que é. Então, estão a 3 quilômetros, disse a entidade. A orientadora, a irmã Zenóbia, empalideceu ligeiramente, mas não traiu a emoção com qualquer gesto que denunciasse fraqueza. E então ela disse: acendam as luzes exteriores, ordenou, todas as luzes, e liguem as forças de defesa elétrica, reforçando a zona de repulsão para o norte. Os invasores vão se desviar. Retirou-se apressadamente o emissário, enquanto o pesado silêncio abatia-se sobre nós. Luciana ficara branca. Jerônimo e Zenóbia demonstravam, através do olhar, asfixiante preocupação. E eu pensava, por acaso, está acontecendo alguma coisa que a gente não está sabendo? Será que espíritos reconhecidamente maus também organizavam expedições semelhantes a estas que nós realizávamos para o bem? Que espécie de entidades seriam aquelas para infundirem tamanha preocupação nos dirigentes esclarecidos e virtuosos de nossos trabalhos e tão grande terror nos subordinados daquela casa de amor cristão? Perguntava André Luiz para ele mesmo. Impressionara-me a expressão do rosto daquele servidor que trouxera a notícia, que estava com um rosto dolorido, incerto. Seriam tantos os malfeitores das sombras para justificar semelhante pavor? Sentia o raciocínio extremamente reduzido para comportar a imensidade das interrogações que me afloravam à mente. Minha cabeça era muito pequena e eu tinha muita pergunta. Através de uma minúscula abertura, eu percebi que enormes holofotes se acendiam de súbito no exterior, como as luzes de um grande navio assaltado, envolvido por nevoeiro denso em perigosa zona. Ruídos característicos se faziam sentir à nossa audição, indicando que aparelhos elétricos haviam sido postos em funcionamento. E, visando nos restaurar a tranquilidade, a irmã Zenóbia exclamou: é lamentável que tantas inteligências humanas, desviadas do bem e votadas ao crime, se consagrem aqui ao prosseguimento de atividades ruinosas e destruidoras. Mas ninguém abriu a boca. Todos nós estávamos aí preocupados. A diretora, porém, esforçando-se por sorrir, disse: a tragédia bíblica da queda dos anjos luminosos em abismos de trevas repete-se todos os dias, sem que o percebamos em sentido direto. Quantos gênios da filosofia e da ciência dedicados à opressão e à tirania? Quantas almas de profundo valor intelectual se arrojam no despenhadeiro de forças cegas e fatais? Lançados ao precipício pelo desvio voluntário, esses infelizes raramente se penitenciam e tentam recuo benéfico.
Na maioria das vezes, dentro da terrível insatisfação do egoísmo e da vaidade, rebelam-se contra o próprio Criador, aviltando-se na guerra prolongada às suas divinas obras. Agrupam-se em sombrias e devastadoras legiões, trabalhando movimentos perturbadores que desafiam a mais astuta imaginação humana e confirmam as velhas descrições mitológicas do inferno. Observando-me, possivelmente, a angústia íntima, diante das suas considerações, a irmã Zenóbia acrescentou: chegará, porém, o dia da transformação dos gênios perversos, desencarnados, em espíritos luminosos pelo bem divino. Todo o mal, ainda que perdure milênios, é transitório. Nos achamos apenas em luta pela vitória imortal de Deus contra a inferioridade do eu em nossas vidas. Toda expressão de ignorância é fictícia. Somente a sabedoria é eterna. Aí o André fala assim: eu, por minha vez, gostaria de formular várias perguntas. Porém, a expectativa se fizer mais pesada. E então, a irmã Zenóbia continuou falando. Alguns séculos de reencarnações terrestres constituem tempo escasso, muito curto, para reeducar inteligências pervertidas no crime. É por isso que os trabalhos retificadores continuam vivos, além da morte do corpo físico, obrigando os servos da verdade e do bem a suportar os irmãos menos felizes até que se arrependam e se convertam. Nessa hora, disse o André, ruídos indefiníveis chegaram aos nossos ouvidos e a irmã Zenóbia, pálida, calou-se igualmente. Em poucos segundos, voltaram a ser mais nítidos. Eram gritos aterradores, como se a curta distância fôssemos afrontar hordas de enraivecidos animais ferozes. Entre nós, Luciana parecia a mais amedrontada. Torcia nervosamente as mãos, até que, não lhe sendo possível suportar por mais tempo a inquietação, dirigiu-se à diretora da casa e suplicou: irmã, não seria conveniente endereçarmos fervorosa rogativa a Deus? Eu conheço esses monstros. Muitas vezes tentaram arrebatar meu pai no lugar aonde ele havia se recolhido. Ora, é uma preocupação, não é? Vamos rezar. Muita gente fala: junta as mãos aí, vamos enjoei aí, vamos rezar, porque o negócio está preto. Falou para a dirigente da instituição. Veja só o que a irmã Zenóbia respondeu para ela. Com um sorriso e benevolência, a irmã Zenóbia disse: hoje, minha filha, eu já fiz os meus atos devocionais, preparando-me para eventuais ações do trabalho no decurso do dia. Já rezei hoje cedo. Aliás, minha amiga, nossa ansiosa expectativa em si mesma já é uma súplica ardente. Decidamos, pois, qualquer problema que aconteça, com resolução e confiança em nosso Pai e em nós mesmos. A esse tempo, voltava enorme o vozerio a ser ouvido. Eu me pus assombrado a identificar rugidos estridentes de leões e panteras, casados, unidos a uivos de cães, a silvos de serpentes e guincho de macacos. Em dado momento, ouvimos explosões ensurdecedoras. Quase no mesmo instante, certo auxiliar penetrou o recinto e comunicou: atacam-nos com petardos magnéticos, irmã. A diretora resoluta ouviu serena e disse: emitam raios de choque fulminante, ajustando baterias. As farpas elétricas deviam ser atiradas em silêncio, porque as explosões diminuíram até a extinção total, percebendo-se que a horda invasora havia se desviado em outro rumo, pelo ruído que se perdia à distância.
respiramos aliviados. Estampou-se confortadora expressão na fisionomia de Zenóbia, que satisfeita disse: agora, peçamos ao Mestre, conceda aos infelizes o caminho adequado às suas necessidades. Escoaram os minutos nos quais elevamos pensamentos de gratidão e júbilo ao Cristo Salvador. E voltando à palavra livre, eu disse: que impressionantes rugidos nós ouvimos. Não pareciam lamentos de corações sofredores, mas algazarra de feras soltas. Terrível novidade. Nossa, que coisa feia. E então, irmã Zenóbia disse: esses bandos, porém, são antigos. Entre as narrações evangélicas, ao tempo da passagem de Jesus pelas estradas humanas, nós lemos o noticiário alusivo às legiões de gênios diabólicos. Enquanto concordávamos em silêncio, ela, compungida, prosseguia: enraizam-se os pobrezinhos tão intensamente nas ideias e propósitos do mal e criam tantas máscaras animalescas para si mesmos em virtude da revolta e do desespero que lhes consome a alma, que de fato adquirem semelhança de horrendos monstros entre a humanidade e a irracionalidade. Antes que pudesse continuar nas observações tristes, penetrou um assessor no salão e dirigiu-se à orientadora do instituto dizendo: irmã Zenóbia, ambos os desequilibrados que deram entrada anteontem romperam as celas e tentam fugir. Oh, mais um problema. Então, vocês estão vendo que não é fácil ser dirigente de uma casa transitória. Você fica sonhando: eu quero ser dirigente, eu quero ser o responsável. Ela só tem problema. E você vai ver no nosso último bloco como ela tem decisão. Não, nós não vamos rezar, eu já rezei hoje. Agora a nossa oração é a das atitudes, confiando em Deus, confiando em nós mesmos e fazendo o que é necessário ser feito. E vocês viram que as imagens se explicam por si mesmas. Quem eram aquelas entidades e como elas precisavam ser amparadas. No próximo bloco, nós vamos ver o término do 4º capítulo. Eu espero você. Olá, queridas irmãs, estamos de volta. A coisa tá pegando fogo ali, não é? Uma hora é ataque de fora, ruído de fera, aquelas coisas de levar as baterias para atacar, para proteger-se, não para ferir. E agora, mais um problema. Agora que aquela turba, aquela horda foi embora, ela está conversando e entra um outro assistente e diz para ela: o quê? Os dois que estavam aqui asilados desde ontem fugiram. Vamos ver. O texto está aí para você acompanhar. Antes que pudesse continuar naquelas observações desses assuntos, um outro assessor penetrou o salão e dirigiu-se à orientadora e disse para ela: irmã Zenóbia, os dois desequilibrados que deram entrada anteontem romperam as celas e tentam fugir. E então, a orientadora nem deixou o cara terminar e disse: prendam-nos imediatamente, com a colaboração dos vigilantes. Temos responsabilidade. A expedição que os confiou a nós regressará amanhã nas primeiras horas. E quando esse coordenador, que veio trazer a notícia, já estava junto à porta de saída, entrou um outro auxiliar e disse: irmã, as notas da crosta chegaram agora. O chefe da missão Figueira, em atividade desde a semana passada, pede sejam preparadas acomodações para 3 recém-desencarnados depois de amanhã. Tomarei providências, informou a diretora sem alterar-se. Íamos recomeçar a palestra, mas aproximou-se uma jovem serviçal fazendo também a sua participação. Irmã Zenóbia, a turma de vigilância que descansou há 3 dias voltou a postos. Mande-a retornar aos lugares, encomendou ela.
e que os irmãos exaustos agora vão ao repouso conveniente. Afastou-se a ativa emissária e quando eu pretendia por minha vez comentar a situação de trabalho da casa, outro colaborador achegou-se e avisou: irmã, a expedição Fabrino pede auxílio da crosta para os serviços de reencarnações expiatórias de que se encontra encarregada. A mensagem assinala serviço urgente para a próxima noite. Que devo responder? A orientadora refletiu um pouco e ordenou: transmita o comunicado aos irmãos Gotuso e Hermes. Estarão talvez disponíveis. Mais tarde, nós vamos emitir a resposta a esse chamado. Pretendíamos retomar a instrutiva conversação, mas, em se fazendo novo silêncio, outro ajudante de fisionomia visivelmente alterada surgiu à porta para informar. Irmã Zenóbia, a nota do dia, vinda do plano superior, manda comunicar-lhe que os desintegradores etéricos passarão por aqui amanhã. E então, demonstrando grande emoção, a diretora respondeu: oh, o fogo! Bem eu o suspeitei, pensou ela em voz alta. O nosso ambiente está muito conturbado. A passagem destes monstros é sinal de que a limpeza será urgente. E fixando os olhos penetrantes nesse colaborador, disse a ele: solicitemos a cooperação das congêneres mais próximas, das instituições mais próximas. Precisamos apelar para o Oratório de Anatilde e para a Fundação Cristo. Tente a ligação. Eu mesma irei fazer o pedido. Ao se afastar o assessor, Zenóbia voltou-se para nós cheia de bondade. Segundo vocês observam, meus amigos, desta vez devo levantar-me e agir. Quando o fogo etérico vem queimar os resíduos da região, somos obrigados a transportar-nos com a instituição a caminho de outra zona. Necessito movimentar providências relativas à nova localização e rogar o socorro de outras casas especializadas. Dirigindo-se particularmente a Jerônimo, disse: meu irmão, já que o inesperado me surpreende, eu gostaria de visitar o abismo ainda hoje, em companhia dos amigos. Além do serviço à coletividade sofredora, conforme notifiquei a princípio, interesso-me por um irmão nosso em doloroso estado de cegueira espiritual, a favor de quem estou autorizado a fazer serviços de intercessão. E o nosso chefe atenciosamente respondeu: perfeitamente, irmã. Depois de levar a efeito alguns sinais de chamada, a diretora da casa transitória de Fabiano nos confiou ao cuidado de Heráclio, abnegado cooperador da instituição, e se afastou. Fomos então convidados pelo novo amigo a visitar o interior e em breve apresentava-nos extensos dormitórios e estreitos cubículos em que se localizavam doentes e necessitados de vários matizes. Da mesma forma, atravessamos compridas salas de estudo e complicados laboratórios, notando-se que ali todo o espaço era rigorosamente aproveitado. Em certo ponto da conversação, o delicado companheiro que nos acolhia, percebendo a curiosidade com que examinávamos a parte interna do edifício, que fora erguido na base de substância singularmente leve, ele esclareceu: é um tipo de construção para facilitar o movimento aéreo. Muda-se sem maiores dificuldades de uma região para outra, atendendo às circunstâncias. E sorrindo disse: por isso é que é denominada casa transitória. Em breves minutos, o assistente Jerônimo era chamado pessoalmente pela irmã Zenóbia para um entendimento particular. Hipólito e Luciana solicitaram a autorização para ingressar na sala consagrada, onde, conforme explicações de Heráclio, administradores, auxiliares e asilados daquele pouso de amor se reuniam habitualmente para os serviços da prece. Interessado por minha vez nos trabalhos médicos do Instituto, perguntei quanto à possibilidade de encontrar algum colega que me fornecesse novos elementos de educação para minha curiosidade.
Expondo ao prestativo assessor meus desejos, ele respondeu sem hesitar: já sei o que pretende. No momento temos o irmão Gotuso, cujas informações talvez lhe satisfaçam a curiosidade. Ah, interessante, não é? Olha só, quanto serviço numa casa ali na região umbralina. É gente chegando, é expedição pedindo ajuda, é informação que vão chegar desencarnados, é gente precisando ser reencarnada que precisa do apoio da instituição, são os asilados que estavam ali dementados e que fugiram da cela e que precisam ser recolocados. É a equipe de trabalho que já descansou e precisa repor aqueles que estão cansados trabalhando. E agora é o fogo etérico, o fogo purificador. Puxa vida, que coisa interessante. Alguns podem pensar que estão no inferno, não tem jeito. Isso aí é o inferno dos espíritas. Não, não é. O que acontece é que existe uma reação natural. A densidade da atmosfera produz a tempestade. Na Terra é assim. Altas e baixas pressões concentram gases, concentram vapores e os atritos entre eles começam a produzir tempestades com raios, trovões, ventos fortes, não é assim? Então, na atmosfera invisível, os lugares mais densos onde há concentração de maldades, isso também é matéria. E esta matéria, muitas vezes, gera essa necessidade de devastar-se aquela área através do chamado fogo etérico, fogo purificador, que vem varrendo regiões para depurar aquelas áreas desta densidade. Não que vai consumir os espíritos, não, mas queima essa matéria mental e alivia este peso na região e nas entidades. E como naturalmente isto é uma coisa séria, a instituição, para não ser colhida por essa vaga de cáustico efeito, ela vai mover-se. Então a irmã Zenóbia, quando foi notificada, ela sabe que ela tem que organizar suas ações para levar alguns trabalhos que estão pendentes para aquelas instituições mais próximas que não vão estar no campo de atuação do fogo purificador. Porque nada acontece assim, eu deixei semana passada na Casa Fabiano de Cristo algumas entidades e agora fui para a Terra, aí o dirigente do grupo que foi cuidar dos que estavam na Terra, quando volta, cadê a casa? Sumiu! Onde foi parar? Meu Deus do céu, será que deixou alguma placa, um aviso embaixo de uma pedra? Não funciona assim. Assim somos nós, que vamos para os lugares, chegamos lá, está tudo fechado, ninguém avisou que não ia ter atividade, só porque era feriado, o centro espírita estava fechado, os trabalhadores foram todos passear. Só a gente é que faz isso. No plano espiritual não, está tudo organizado, tudo está sendo posto nos seus devidos lugares. E a casa transitória então vai sair de um lugar e ir para o outro. Como o assistente Jerônimo foi chamado para conversar com o irmã Zenóbia, já que, por causa dessa passagem do fogo purificador, eles precisariam atender aquele ser naquela noite, não iam poder deixar para o dia seguinte. A irmã Zenóbia vai com a Luciano, o Hipólito, o André Luiz e o Jerônimo para atender esse espírito que está nas proximidades antes que passe o fogo por aquela região. E então, aí, o padre Hipólito e a Luciana foram, juntamente com algum dos orientadores, foram para a sala da prece. E o André Luiz, que era médico, pergunta, escuta, não tem nenhum médico aí que possa me explicar como é que funcionam essas coisas, porque eu gostaria de aprender. E aí foi orientado a procurar o irmão Gotuso, que vai ser, no próximo capítulo, o tema central do capítulo 5, o irmão Gotuso. Puxa vida, você já imaginou o que é estar numa tarefa dessa natureza? Isso é apenas uma casa, hein? É uma casa transitória, é um lugar pequeno. E a dirigente está ali firme, tomando as iniciativas sem estrelismo, sem arrogância, sem prepotência, sem se achar a mais importante. Alguns dirigentes de grupos espíritas precisam aprender muito isto. A ser determinado sem ser estrela. E a fazer o que é necessário sem fazer barulho.
sem ser, sabe aquela coisa? Não. Desenvolver a sabedoria para saber comandar com serenidade. Dá aos comandados também serenidade, confiança. Por isso, queridas irmãs, queridos irmãos, este capítulo é muito rico nos detalhes que oferece, das revelações que apresenta, nas informações que soma a nossa ignorância para nos fazer menos ignorantes. Que vale a pena você lê-lo novamente. Vai grifando, vai marcando os pontos para você não se esquecer. E na próxima semana vamos estar aqui com o capítulo 5, que vai falar sobre este Gotuso, as experiências que André Luiz terá em sua companhia. Então, eu espero você no próximo programa, quando aqui estaremos vendo o capítulo 5. Agradecemos muito o seu carinho e até o próximo Espírito da Letra. Muita paz.